Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e também nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E hoje eu recebo aqui no podcast, uma honra já receber meu convidado, o diretor pedagógico do Colégio São José, o Jesus Martins Pinheiro. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Obrigado. Jesus, muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui e poder falar com você durante um tempinho. Legal. Jesus, você já sabe, eu já tinha te falado antes que quem vem no podcast diário do Rodrigo Lima ganha presente. Obrigado. O café aqui, Café Bem Brasil, o nosso patrocinador aqui do podcast. Não sei se você conhece, gosta de café? Gosto, adoro café. Adora café? Essa daqui é uma marca que nós temos aqui na região de Rio Preto, em Guapiaçu. Então, você deve gostar aí do... Opa. Olha aqui, ó, você pega aqui, ele tem um... Olha o cheirinho dele. Muito intenso. Intenso? Intenso. Você é espanhol? Sou. Então o café brasileiro já conquistou também. Já. Café brasileiro é uma das melhores coisas que tem o Brasil, é o café. Então tá certo. Obrigado, Café Bem viu? Brasil, aqui de Guapiaçu, nosso patrocinador. Obrigado. Agradeço muito. Então, você pode colocar ele aqui, ó, em pé, ó. Deixar ele aqui, vamos ver se ele fica aqui. Aí, Jesus. Bom. Obrigado. Jesus, obrigado por vir aqui pra gente bater um papo, só que é um assunto sério, né? Educação. Sempre a gente quer estar conversando sobre educação. A gente tem um podcast aqui muito visto aqui principalmente pelos formadores de opinião na cidade, né? E eu queria saber do senhor, em que momento que nós estamos, né, vivendo a educação no país, lá no colégio, enfrentamos um período aí pós-pandêmico, né? Agora estamos falando em uma nova onda, enfim, em que momento nós estamos? Estamos num momento assim de muita esperança, né? Mas também num momento assim, saindo de uma crise importante na educação, não apenas brasileira, mas também mundial, né? E que tem exigido muito das escolas, principalmente na questão da reinvenção, porque assim, tínhamos um ensino assim, bastante tradicional, bastante baseado no presencialismo, e a pandemia nos obrigou a todas as escolas, a todos os sistemas de ensino, a gente se reinventar para poder chegar nesses alunos e que, de uma maneira limitada, mas pelo menos mantivêssemos o ambiente de aprendizagem durante todos os meses de afastamento pela pandemia, né? Então é um momento, ao mesmo tempo de estarmos saindo de uma crise, né? E também é um momento de esperança de que tudo isso fez com que a gente repensasse muitas das práticas que nós tínhamos no ensino no país e eu acho que no mundo também. Sim. Jesus, e quais serão os principais desafios a partir de agora? Olha, eu vejo que assim, a questão tecnológica, até no Brasil, por ser um país que tem um grande desenvolvimento tecnológico, né? Tem muitas pessoas muito antenadas na questão de TI, né? De tecnologia da informação e de essa tecnologia aplicada ao ensino, né? Eu acho que esse desafio é um desafio que a gente está conseguindo superar, né? Apenas talvez a desigualdade de renda, né? Complica no país que esse avanço tecnológico que traz benefícios para o ensino, ele seja distribuído igualmente, né? Porque por causa das nossas diferenças, né, de renda, isso não chega igual a toda a população, né? Nós vimos isso aí, os problemas que o governo teve, né, para tentar levar internet, né, mesmo levando internet para os alunos terem equipamentos, né? Então esse ainda e será por um tempo um grande desafio no país, né? Porque a gente está considerando a educação não apenas o setor privado, né? E sim como um pilar da construção da cidadania de qualquer país, né? Mas eu acho que o principal desafio que nós temos hoje na educação
é mais a questão ética, né? A questão de retomar, né, a importância que a educação tem para a formação de cidadãos conscientes, participativos, democráticos, né, sensíveis, né, e atuantes, né? Esse acho que o principal desafio que nós temos no país é esse, né? O que a escola, tanto a pública quanto a privada, vai trazer na melhoria do comportamento ético, né, dos cidadãos, dos futuros cidadãos. Você tem esse sotaque porque você é espanhol, né? Show. O Jesus, a gente conversando um pouquinho antes, Jesus até na Copa do Mundo vai se dividir, né, Jesus, entre Brasil e Espanha? Vou quando eles jogarem junto, né? Mas às vezes pelos cruzamentos nunca vão se enfrentar, né? Mas assim, quando os jogos forem com outras equipes, né? Obviamente vou torcer tanto pelo Brasil quanto pela Espanha, né? E a molecada lá na escola brinca muito com o senhor? Brinca, eles fazem essa mesma pergunta, né? Mas eu sempre respondo que eu sou apaixonado por futebol, né? Até minha esposa reclama, né, que no final de semana eu ligo na televisão e só assisto futebol, né? Você torce para qual time do Brasil? O Brasil, eu sou São Paulino, né? Sofredor, né? Porque ultimamente o São Paulo não está dando muitas alegrias pra gente, né? Mas os alunos, sim, eles questionam, né? Para quem que eu vou torcer e tudo mais, mas eu torço por aquele que mereça, que tenha um futebol melhor, né? Nós sabemos que o futebol do Brasil é um celeiro aí de grandes ligas aí do mundo, né? Temos jogadores brasileiros em todos os países, né? Sim. Jesus, essa questão, você estava falando dos valores e princípios, né, para se formar um cidadão. Você tem como diretor pedagógico de um colégio como São José, tem que ter uma figura também ali, de certa forma, para dar a educação, orientar. Como é que é fazer esse papel no momento que nós estamos vivendo também, onde os valores, há muitos princípios também invertidos, né? As pessoas levam para algumas situações difíceis ali que você enfrenta no dia a dia. Como é que contornar isso? Assim, fora os conflitos normais, né? Eu acho que às vezes também é complicado trabalhar com modas, né? Por exemplo, tem épocas que se fala muito em bullying, né? E a gente tem que distinguir bullying daqueles conflitos normais da convivência, né? Toda vez que nos juntamos um grupo de pessoas da idade que for, vai ter conflitos entre nós porque os interesses são diferentes, a formação que cada um recebeu da sua família, o seu histórico pessoal é diferente. Então, nós não temos como evitar o conflito. Aliás, o conflito é uma maneira de aprender a conviver, né? De aprender a formar a personalidade, né? Mas tem conflitos que estão se avolumando por alguma série de fatores que são externos à escola, mas a escola não é uma ilha, né? A escola faz parte da sociedade e ela recebe influências da sociedade e ela pretende também influenciar a sociedade, né? Muitas vezes eu costumo falar que os professores são influencers analógicos, né? Alguns deles são digitais, né? Temos já alguns professores nossos no colégio, mas na cidade, no Brasil, que eles têm seus próprios canais de YouTube, e eles desenvolvem o seu ensino através da internet. Mas os professores exercem uma grande influência nos alunos, né? E são tomados até como modelos. Só que às vezes com o ambiente conjuntural que nós estamos tendo nos dias de hoje, às vezes é mais poderoso que a influência que o professor possa exercer, né? Então, a influência do ambiente político atual, a influência das mídias, das redes sociais, das mídias digitais, exerce uma influência enorme, quase imediata nas famílias e nos alunos, né? E é um fator tanto enriquecedor como também dificultador do trabalho de formação nas escolas, né? Sim, e essa influência externa trazendo para dentro das escolas, como evitar uma imposição de uma condição de determinado assunto, né, como política, como a gente vivenciou recentemente, né? Como agir ali como diretor pedagógico
para evitar que haja uma imposição de uma ideia, que é difícil também, né? Deve ser complicado, né? Difícil. Por exemplo, normalmente você pensaria assim, o que acontece fora da escola não é questão da escola, né? Para que você vai se meter nisso, né? Foi num grupo de WhatsApp de pais ou de alunos, não é questão da escola. Mas a escola também não pode se omitir, porque essa discussão, esse conflito, talvez uma eventual ofensa, ou calúnia, ou injúria, num grupo, vem para dentro da escola em que medida? Na medida em que essas pessoas depois vão conviver. E esse atrito que aconteceu no mundo digital, ele vai vir para o mundo real. Então não tem como que a escola falar, não, isso é uma coisa de vocês, e é na internet, é no grupo de WhatsApp, não tem como. Então a gente senta com as pessoas, né, no caso com os alunos, né, e procura ajudá-los, né, a sair do imediatismo, né, e a pensar naquilo que você fez para o outro, né, a tentar mostrar para eles que eu posso pensar diferente, mas eu pensar diferente não tenho que desqualificar a pessoa. Eu posso desqualificar o que ela pensa, mas não a pessoa, né? Eu tenho que conseguir separar as ideias da pessoa da própria pessoa. Até porque é uma falácia você pensar que porque uma coisa vem de um fulano que até não tem um comportamento ético decente, a ideia que ele trouxe não é boa, né? A ideia pode ser boa mesmo que depois ele seja incoerente com o que ele está defendendo. Então esse trabalho de mentalização, de ajudar a pensar, é um trabalho que a gente faz diariamente na escola, né? E assim, concentrado mais nos pré-adolescentes, né? 13, 14 anos, tá? Porque os alunos do médio, eles já começam a desenvolver a sua autonomia intelectual e moral, então eles começam a ter ideias próprias. Então não é porque a família pensa de uma maneira que necessariamente ele vai pensar igual. Nos alunos mais de 13 e 14, você percebe que às vezes postagens que eles fazem na internet são réplicas do que eles estão escutando no núcleo familiar, mas os do meio já não. Os do meio já conseguem argumentar, conseguem discrepar, certo? Conseguem colocar suas próprias posições, até porque eles têm esse diálogo com os professores de uma maneira mais pacífica, né? Mais normal, né? Então isso está dificultando, mas também está trazendo um aspecto enriquecedor da gente poder discutir o que nós queremos para a nossa família, o que nós queremos para o país, né? O que nós queremos para nós mesmos, né? E os pais têm um papel fundamental em uma parceria com as escolas hoje, né? Porque se não for assim, fica muito difícil, né? Como você falou, a escola não é uma ilha. Qual que é a importância do papel dos pais na formação da criança, do aluno ali? Olha, é fundamental, né? Até porque os pais estão delegando para nós isso, né? O primeiro núcleo de formação, a primeira mediação, a quem te introduz na sociedade é o pai e a mãe, né? Primeiro através dos seus exemplos, né? Você, obviamente, nós todos aprendemos por imitação, né? Então você vê as coisas que são que tem valor no teu núcleo familiar e você também aprende a dar valor a essas coisas aí, né? A esses valores, né? Então a família é a primeira escola e a família delega na escola, né? Tem que fazer uma opção pela escola justamente pelos valores, não apenas por aprovação ou sucesso em termos profissionais, diríamos, e sim escolher a escola por aquilo que ela tem como projeto educativo, né? Porque essa questão formativa que eu falei no início, né? Eu acho que é a que está no cerne hoje da discussão, porque assim, ingressar no ensino superior passou de ser uma coisa assim mais elitista, né, com as cotas, né, com a política de cotas e com a imensa oferta que tem de cursos universitários privados e públicos. Não é uma coisa tão elitista ingressar no ensino superior, tirando alguns cursos mais onde há uma concorrência maior, né? Então acho que o que está pegando, e vocês podem ver isso na mídia o tempo inteiro, é a dimensão ética da pessoa, né? Nós estamos vendo o tempo inteiro profissionais que às vezes são processados por má conduta, né? Ou por imperícia ou por negligência, né? Então esse eu acho que é um diferencial que a escola pode trazer para a sociedade, né?
Sim. Jesus, a gente tem onde tem o perigo das redes sociais, né? O mais nova, a gente comentou também recentemente no São José. Agora o pessoal está, por exemplo, fumando cotonete, entre aspas, né? Como é que vocês se preparam para esse tipo de situação, essas modas, né? Você falou no começo, as modinhas, né? Como é que é isso no ambiente escolar? Infelizmente eu tenho que falar para você que a gente não se prepara, que não há uma prevenção, porque é tão rápido isso aí. Aliás, as coisas são muito rápidas agora, né? A própria tecnologia, o que demorava 50 anos para mudar de um tipo de aparelho para outro, hoje em 5 anos um aparelho fica obsoleto e entra outra mídia no mercado que tem uns benefícios bem maiores, né? Então, tem coisas que a gente não consegue prever, né? A questão do cigarro eletrônico, o cotonete que você está citando para mim, que ontem que você me falou uma novidade, né? Depois eu vi na mídia aí da cidade também um artigo de um colega seu, do jornalista, né? Sobre essa questão do cotonete, né? E é tão rápido que a gente não está preparado, né? Então, o que a gente faz é quando a gente toma conhecimento dessas modas aí, dessas iniciativas, dessas experiências, né? É sentar, né, para conversar com eles sobre isso, né? Porque tem um adolescente aquela vontade de provar, de experimentar, de desafiar o outro. Você não faz, tal, né? Como que é, contar para o outro, eu fiz, né? Então, orientar para isso, mas para tudo, né? Para a questão da iniciação sexual, né? Até para as doenças, né? Que podem advir dessa iniciação precoce, né? Para o uso de tóxicos para as festas, que cada vez mais precocemente, eles com 12, 13 anos, eles vão nessas festas de aniversário ou festas de 15 anos, e a gente toma conhecimento de que às vezes existe consumo de álcool antes dos 18 anos em algumas festas dessas aí. Então a gente faz todo um trabalho de conscientização junto com a imensa maioria das famílias, né, que se preocupam com isso, né, e de uma maneira preventiva quando a gente consegue, mas muitas vezes nós vamos a reboque, né, dessas mudanças, porque elas são rapidíssimas, né? Uma coisa que vem da Europa ou vem dos Estados Unidos, rapidamente vem para cá via internet e já está acontecendo aqui, e a gente toma conhecimento depois. Então a gente vai sempre um pouco atrás, mas vai firme, né? Sempre no diálogo, né? Não na pedagogia do medo, né? Porque o medo, você sabe que ele é temporário, né? Eu tenho medo daquilo que vai acontecer comigo, mas esse experimento não aconteceu nada, então eu vou fazer. Então a gente procura não utilizar essa pedagogia do medo, que ela não é bem sucedida, senão ninguém usaria droga, não haveria gravidez precoce, né? Porque informações eles têm, né? E muito mais do que a nossa geração, né? Mas a gente procura utilizar a pedagogia do diálogo, de fazer pensar das consequências, né? Do que você está trazendo para você, para a tua saúde corporal, tua saúde mental, né? Sim. Jesus, e a questão da qualidade do ensino hoje, de uma maneira geral, o que difere o ensino nas escolas particulares para as escolas públicas? Há um abismo muito grande ainda, na sua opinião, ou não? Olha, não sou uma pessoa assim muito qualificada para falar da escola pública, porque trabalhei pouquíssimo tempo na escola pública como professor, e há muitos anos atrás, né? Mas assim, as informações que a gente tem dos professores que dividem seu tempo, né, sua jornada entre a pública e a particular, a gente vê assim que as reclamações deles basicamente se circunscrevem por exemplo, a falta de meios, né? Às vezes os meios que você tem, os meios tecnológicos, materiais que você tem na escola privada, você não tem na escola pública. Outra coisa que às vezes os professores lamentam é que às vezes não tem também o apoio institucional, né, da gestão, né? O professor se sentir valorizado não apenas na questão salarial, né, que isso é uma coisa que é do conhecimento aí sempre trazida à tona, né?
mas assim, valorizar a carreira, né? Valorizar a figura do professor, o status, né? A importância do professor na sociedade, de tal maneira que toda a família se orgulhasse de ter um filho, um irmão, um parente professor, né? Então essa falta de valorização da profissão, né? Ela impacta muito no engajamento dos professores, né? E, enfim, tem as escolas de periferia, a gente sabe que elas têm um problema de violência maior, né? Mas isso acho que não é um... Se tivéssemos uma escola privada também na periferia, nós teríamos o mesmo problema, não seria uma questão, é uma questão sociocultural, né? Então, acho que, fundamentalmente, é isso. E o que acontece? A escola pública é uma escola democrática, com as portas abertas para todo mundo. E a escola privada, não é todo mundo que pode frequentar a escola privada. Então, há uma seleção natural ali por poder aquisitivo. Então, obviamente que aquelas pessoas que frequentam a escola privada são pessoas que elas têm uma mediação cultural mais rica, né? Tem um pai e uma mãe que, via de regra, eles têm um grau de instrução superior, são pessoas que levam para viajar, para conhecer museus, né, para conhecer até outros países, né? Então a mediação, né, essa mediação que não é feita só pelo professor, mas também pela família, ela é mais rica, né? Esse aluno tem um capital cultural que o aluno da escola pública muitas vezes não tem. Então eles partem com desvantagem. É como se você e eu fôssemos correr uma corrida de 100 metros rasos, né? Aí eu saísse do início da risca do 0 metro e você saísse já na metade, nos 50 metros, né? Então obviamente você ia chegar na minha frente, né? Porque você está já saindo na minha frente, você já parte com uma desvantagem, né? Com uma vantagem, você e eu com a desvantagem, né? De você já ter essa mediação, essa riqueza de mediação que o outro não tem. Mas há exceções que há alguns que partem lá atrás chegam lá primeiro. Sim, né, sim, também. Graças a Deus há exceções baseadas no esforço pessoal, na não era para ser exceção, né, não, Jesus? Mas... Não. E o que visa a política de cotas? A política de cotas visa reparar um pouco essa, né, que aquele que teria que sair no 0 metro na risca da saída, que ele possa também ser ajudado para ele se igualar ao outro, a ter as mesmas condições, né? Então é necessário que durante um tempo, pelo menos, né, nós tenhamos esse tipo de ajudas, né? Talvez, assim, o sonho é deixarmos de ser um país paternalista em muitas políticas, né? E um dia nós não precisamos mais dessas ajudas, quando nós formos um país mais igualitário, né? Por enquanto, nós precisamos dessas ajudas, não só na educação, mas também na saúde, na cultura, enfim, outro tipo de auxílios sociais para que a gente seja um país para todos, né? Certo, né? Você vê a tecnologia como uma aliada da educação ou uma inimiga da educação? Que tem quem defenda o uso metaverso. Tem polêmica aí, tem uma polêmica interessante aí. Inclusive, estes dias eu atendi um professor da Universidade de Lille. Tem uma professora nossa que está fazendo doutorado, né, em intercâmbio lá em Lille, na França, e veio um professor convidado pela Unesp aqui de Rio Preto para fazer esse intercâmbio, e ele foi visitar o colégio, né? E a área de pesquisa dele é justamente nessa linha aí a tecnologia aliada à melhoria da educação. E ele teceu umas críticas interessantes, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia resolve muitas barreiras físicas, né, presenciais, como nós vimos aí na pandemia, e que torna o ensino mais desafiador, mais atraente, se o professor souber dominar isso aí, porque através de jogos, de quizzes, né, de desafios, né, tudo isso incentiva, né, a você aprender, a você buscar informação para resolver aquele desafio, né. De fato, uma das coisas que mais está crescendo aí na questão de educação aí, da oferta de softwares educativos, são os softwares ligados à área de jogos, né? Certo? Juntar o jogo com a versão de conteúdo, né? Certo? Mas
a tecnologia, ao mesmo tempo que ela nos auxilia, ela serve para nos controlar também, né? Porque os novos softwares e plataformas de ensino que estão aparecendo aí, elas estão baseadas numa tendência mundial que é a personalização do ensino, né? Que é diríamos que o horizonte que se nos apresenta aí, né? Provavelmente você ia até me perguntar isso aí, o que eu estou vendo aí. O que está aparecendo aí como novidade no ensino é a personalização, ou seja, a tratar cada um de nós conforme as nossas necessidades, né? Por exemplo, vamos imaginar, você tem problema em matemática e eu não tenho, né? E dentro da matemática você tem uma dificuldade em algum aspecto específico da matemática, até por algum conteúdo que não foi bem entendido por você atrás e que dele depende a aquisição de um novo conteúdo agora, né? E com a tecnologia nós conseguimos identificar, né, as necessidades de cada um, né, através da inteligência artificial e dar um feedback, trabalhar em cima dessas necessidades, não de uma maneira estandarizada, e sim de uma maneira personalizada, de tal maneira que o aluno até ele não vai se entediar, porque ele vai ser desafiado na medida certa, nem além do que ele consegue, nem a quem, porque esse é um dos motivos do aluno se desinteressar, né? Quando a aula é igual para todo mundo, né? E aí você fala assim, mas isso aí eu já sei, então eu vou ficar dormindo, vou ficar escrevendo no meu caderno, vou ficar viajando, né, na sala de aula. E o outro que além das possibilidades dele, ele não consegue fazer conexões entre o que o professor está apresentando como novo e aquilo que ele já tem. Então a tecnologia vai ajudar, já está ajudando e vai ajudar muito na personalização do ensino. Só que essa personalização, ela traz consigo o controle, porque ao usarmos inteligência artificial, o Big Data sabe de tudo de nós, né? É o preço que nós pagamos hoje, por exemplo, para você comprar sem sair de casa, né? É que os grandes conglomerados de e-commerce, eles sabem tudo da sua vida, né? Então você tem que saber que você está pagando esse preço. Quando você sabe, você fala, bom, eu estou entregando esse preço porque eu quero, né, a troca disso. O problema é quando a gente é ingênuo, né? Acha que Twitter, Facebook e tudo mais não utiliza nossos likes, nossas preferências, nossas curtidas com uma intenção de venda, né, de manipulação também, né? Então, a gente esclarecendo os professores, os alunos, as famílias de tudo isso, acho que a tecnologia tem muito a ajudar no ensino, desde que comecemos a distribuí-la também de uma maneira equitativa entre todos os alunos, né? Acho que esse é um dos grandes desafios do governo que vai entrar agora, dos sucessivos governos que o Brasil tiver em outros países do mundo, né? Abrir essas possibilidades para todo mundo, porque senão quem tem a informação vai ter o poder, né? E quem não tem vai ficar dependente, né? Sim. E você acha que a massa de professores, nós temos o professor sempre uma pessoa muito bem intencionada, age com a boa fé e está à disposição sempre a aprender, né? Mais do que nunca, né? O mestre sempre à disposição ali do aluno. Ele vai entrar nessa onda da tecnologia ou não? Ou tem que ter sempre uma negociação? Porque é insubstituível, né? Você tem uma função que não vai ser de professor, né? Sempre. Você acha que ele é uma categoria que está pronta para abraçar a causa? Acho você se surpreenderia o que aconteceu na pandemia, né? O preconceito que às vezes a gente tem, o que fala de etarismo, né? A gente acha, os velhos aí, o cara não sabe mexer, não vai aprender. Preconceito, né? Já tem um preconceito. Né? Mas é puro preconceito, porque independe da idade, se você der oportunidades e a pessoa veja a utilidade disso, a pessoa tem que ver o significado. A mesma coisa que estamos falando de aluno. Se você vê um sentido naquilo que estava apresentando para você, você embarca, né? Você compra isso. Então, os professores, aconteceu no colégio uma coisa muito interessante, né? Em 2018, nós
começamos a fazer uma leitura da sociedade de que não era apenas ser usuário de aplicativos, né? E sim também a gente poder utilizar isso na aprendizagem mesmo, né? E em 2018 nós firmamos uma parceria com uma empresa certificadora da Google aqui no Brasil, que tem várias, né? E aí os professores começaram a não apenas aprender aplicativos, mas a eles se digitalizarem. E a gente conseguiu digitalizar a escola, criar na escola uma naturalidade digital, certo? Tanto para os professores como para os alunos. De fato, quando em março de 2020 veio toda aquela surpresa de termos que voltar para as nossas casas, a escola estava digitalizada, todos os alunos tinham uma conta Google, todos os professores tinham, todas as áreas de conhecimento tinham salas de aula virtuais, os professores podiam aplicar avaliações com os alunos, podiam fazer documentos compartilhados, podiam postar suas aulas e interagir de maneira síncrona, né, simultânea com os alunos, não apenas deixar vídeos gravados, né? Então isso foi uma maravilha. Fomos premiados por Deus, né? Castigados pela pandemia, mas premiados por Deus por uma preparação coincidência, sem, né? Da noite podia acontecer isso e os professores não ficarem perdidos. E os professores de todas as cidades entraram nisso, de todas as cidades. Nós temos professores no colégio com muitos anos de casa, né? Então, tanto os novos quanto os mais veteranos compraram essa ideia aí, permaneceu. Hoje usamos, evidentemente, menos, mas continuamos usando. A escola tem um ambiente digital. E, respondendo a tua pergunta, o professor sempre será insubstituível, mesmo que ele use a tecnologia como auxílio, como veículo. Por quê? Porque o professor que vai fazer eu escutei uma vez um professor da USP falar que o papel do professor é como se ele fosse um narrador, né? O contador de história. Ele que sabe de tudo que se apresenta para você, ele vai fazer o papel de destacar a relevância. Ele que vai falar, olha, isso aí é importante porque tem uma conexão com aquela outra coisa. Isso aí é supérfluo, né? Ele que vai traçar para você o percurso, vai ajudar você a caminhar por aquele caminho do conhecimento, né? E você precisa de um auxílio até o dia que você for autônomo para fazer isso, que é a ideia da pós-graduação. Quando você termina a graduação, o teu professor é apenas um orientador, você que vai fazer pesquisa, ele apenas vai te acompanhar, né, nessa pesquisa. Por quê? Porque você já pode pesquisar, estudar, investigar por conta própria. Então, esse é o percurso da educação. Educar para a independência emocional, moral, cognitiva, né, certo? Esse é o grande segredo da libertação que pode dar a educação. Jesus, a gente teve, igual a gente tivemos reflexos, nós tivemos a pandemia, nós tivemos reflexos que acabaram se convertendo em situações positivas, né? Que foi online. Lógico que nós perdemos muitas pessoas queridas, né? Muita gente, pessoas que que acabaram morrendo por conta da Covid, mas também agora queria abordar com você a questão da recuperação de conteúdo das crianças, que a gente ouve que principalmente nos colégios públicos há uma dificuldade muito grande, né, em relação a isso. Os alunos, por exemplo, do colégio que você representa, São José, tiveram essa recuperação? Você acha que vão ter dificuldade, de alguma forma, o aluno que viveu a pandemia lá na frente, ou é possível repor esse aprendizado? Vai demorar um tempo. Vou te dar um exemplo, né? A gente gosta muito de ser transparente, a gente não está aqui para vender o colégio da gente melhor que os outros, né? Então, eu posso dar depoimento das dificuldades que a gente tem enfrentado, né? E que acho que durante um tempo a gente enfrentará. Nós tivemos pela primeira vez em muito tempo, mas em muitos anos, nós temos uma tradição de ser uma escola exigente, né? Certo? Obviamente que nós procuramos atender as diferenças, mas a gente é exigente no sentido da promoção, no sentido de que o aluno não vá para séries subsequentes sem ele ter o mínimo de aprendizagens, né? E nós tivemos pela primeira vez em muitos anos alunos do último ano do ensino médio que chegou numa altura do ano e eles perceberam que eles não iam dar conta
do terceiro do médio. Que coisa triste, né? Muito triste, porque o último ano da escola, né, você o aluno avaliar que mesmo ele se esforçando, a lacuna dele era tão grande que ele não conseguiria completar os conhecimentos necessários para encerrar esse ciclo, né? E vou te falar por que aconteceu isso aí. O tempo que eles ficaram, esses alunos, no tempo que eles ficaram afastados, mesmo com todo o esforço tecnológico que a escola teve, eles não aproveitaram esse tempo, né? Esses meios aí. E agora, como o terceiro é uma revisão de todo o ensino médio, depois você sofreu as consequências dessas lacunas que você pegou. Porque que acontece? Você deve ter ouvido falar aí que durante a pandemia, até hoje, qualquer live que você fizer, qualquer aula que o professor for dar, de faculdade ou do médio, eles não abrem as câmeras, né? Não abrem as câmeras, é um pacto entre eles, não abrir a câmera, até por vergonha, para que ninguém possa te zoar, para ficar à vontade, né? Às vezes a pessoa estava logada, você não sabia se ela estava atendendo, ou ao mesmo tempo que ela está logada, ela está consultando os WhatsApps dela no celular, né? Então essa falta de engajamento no ensino remoto, ela trouxe essa consequência aqui agora. Então, por mais que a gente quis durante este ano reparar isso aí, a gente não deu conta quando a lacuna foi muito grande. Com muitos alunos nós estamos conseguindo, sim, né? Mas tem alunos que você não consegue porque eles já eram muito autônomos, né? Então eles não é a mesma coisa que o aluno de sexto, sétimo, que o quinto ou quarto, que o pai chega e fala assim, vai lá estudar, abre lá o formulário, responde, assiste a aula, né? O aluno do médio, é difícil você chegar no teu filho com 15, 16, 17 anos e você ficar fiscalizando, né? Você supõe que ele vai conseguir começar a se autogovernar, né? E aí depois você colhe essas consequências. Então a gente não tem sido totalmente bem sucedido, demorará um tempo. Eu acho que ainda este ano nós vamos ter que levar em consideração essas diferenças, né? E eu acredito que só no fim de 2023 que nós consigamos ver que os alunos que já vêm de um ano mais ou menos normal, né, eles vão ter os resultados esperados, né? Com todos os meios que a escola oferece, de aulas de apoio, de reforço, investimentos que as famílias estão fazendo também de aula particular, às vezes, ou de Kumon, essas coisas, e mesmo com todos esses meios, a deficiência não foi pequena, não, tanto para a pública quanto a particular. Na pública, eu acredito que maior, por aquilo que a gente já falou antes. E a família, então, acaba tendo um peso fundamental aí, né? Sim. Principalmente no adolescente, né? Sim. Imagina os dois trabalhando, né? Mesmo em casa, nós durante a pandemia nós tivemos que emprestar equipamentos para algumas famílias, mas não por problemas de poder aquisitivo. Problemas é o seguinte: nós somos 5 em casa, por exemplo, 3 filhos, né? O pai e a mãe, todo mundo trabalhando em casa. E quem tem 5 equipamentos? 5 notebooks? 5 notebooks. Posso acessar no celular, posso ver imagens, mas para você digitar em celular, para ver certas imagens de alguns conteúdos mais elaborados, de matemática, ou de biologia, ou de química, o tamanho da tela do celular compromete, né? Então, isso, famílias com 4, 5 membros, todo mundo em casa, isso descontando que tivesse uma boa conexão da internet, né? Então a gente até chegou ao ponto de emprestar equipamentos, né, para algumas famílias, já que nós estamos exigindo a presença, né, essa presença na internet, que nós ajudássemos também a que isso pudesse acontecer. Então realmente houve um esforço muito grande, né? E nem todo mundo conseguiu se beneficiar desses meios e do que os professores ofereceram também, que os professores fizeram milagres também, né? E de fato, a gente tem que agradecer aos professores o engajamento deles, não só do colégio, mas no país como um todo, né? Eles foram, e acho que as famílias começaram a valorizar os professores, foi uma das coisas boas da pandemia.
a valorizar o papel do professor, né, que não é a mesma coisa eu querer ensinar para o meu filho, qualquer um ensina história, geografia e tal. Aí começaram a ver qual que é o real papel do professor e quanto que o professor se engajou, ou da pública ou da particular, para que o conhecimento chegasse aos alunos. Eu conheço casos, por exemplo, de professora da rede municipal que por conta própria, sem ninguém preocupada com os seus alunos, comprou um celular usado, comprou outro chip, né, para poder se comunicar com as mães, né, professoras de infantil e de anos iniciais, com as mães via WhatsApp, né, via FaceTime, né, para poder passar os conteúdos, né, mas por conta própria, porque tinha esse compromisso profissional com seus alunos, né. Então isso é uma coisa que o país não pode esquecer, né. Sim, mas dias melhores estão por vir. Graças a Deus. Dias melhores estão por vir, né, Jesus? Jesus, você viu, nosso bate-papo já passou rápido, muito rápido. Te agradeço demais a tua presença, olha, prazer em conhecê-lo. A gente esteve lá no colégio batendo um papo, mas assim, muito obrigado por você ter participado aqui do podcast Diário do Rodrigo Lima. Obrigado, eu que me sinto muito honrado, né, de poder expressar as nossas ideias, que são minhas, não são minhas, são as ideias dos que trabalhamos no colégio, né, trabalhamos em equipe, né, cada um dá o melhor de si, procuramos ter uma direção colegiada e também uma coordenação pedagógica, investimos também na parte da orientação educacional, com o nosso departamento, com as psicólogas de enorme gabarito, né, justamente preocupados com a formação dessas crianças e desses adolescentes que estão ao nosso cuidado, né? Temos uma responsabilidade enorme. Não dominamos tudo, né? Não temos controle sobre tudo, mas temos que plantar uma semente aí que seja uma marca, né, de que essas crianças, esses adolescentes passaram pelas nossas mãos, de gente comprometida com ter uma sociedade melhor, né? Fazer a nossa parte para que este país cada vez seja melhor e seja melhor para todos. Legal. Jesus, para terminar, quem vai ser campeão da Copa do Mundo, Brasil ou Espanha? Olha, eu acho que o Brasil, sim. O Brasil sim, tem melhor time. Você está fazendo uma jogar aí com os alunos, hein? Não, o Brasil tem melhor time. Inclusive, se você perguntar para mim quem que vai ser a escalação da seleção espanhola, não sei, porque mudou tanto e tem muita gente machucada, né? Aliás, eu brinco com os alunos no pátio, né? Falo, olha, esse álbum de figurinhas aí, vocês vão ter que pedir para fazer um anexo depois, um suplemento, porque o que tem de jogador de todo o mundo que não irá para a Copa por causa das lesões, sim, né? Sim. Então, e você? Eu conheço a escalação da seleção brasileira melhor do que a espanhola. Você está sempre no pátio com os alunos, inclusive. Sim, de vez em quando. Deve ser um período mais gostoso, né? Sim. Convivência com os alunos, né? Até porque às vezes você tem que alertar ali, animar, ver porque um está sozinho, porque que não sai do celular. Isso é importante, né? Também às vezes apartar alguma discussão, né? Saber por que um brigou com o outro, né? Isso, filmando o que não deve, aí o que você vai fazer com isso que você filmou? Você vai expor teu colega, né? Porque o que estávamos falando antes da mídia, né? A mídia para o bem e a mídia para o mal. Assim, tem que orientar, né? Porque hoje todo mundo carrega um celular e esse celular pode ser usado para o bem, né? Para a promoção do outro ou até para divulgar uma boa ação do outro, e pode ser usado para colocar o outro em ridículo, para expor o outro, né? Para expor intimidades, até próprias intimidades, né? Essas questões dos nudes e tudo mais. Então esse alerta constante, né? Que começa na família de pai e mãe e que continua na gente é incansável, porque as coisas são muito rápidas, né? E não damos conta. A molecada hoje tá ligeira, né? Legal. Muito obrigado. Valeu. Então, olha, pessoal, eu agradeço você que esteve com a gente aqui no podcast até esse momento. Você pode rever essa entrevista aqui no meu canal no YouTube, que é o maior canal de notícias da região de Rio Preto, com 66 mil inscritos, e também no nosso portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Agradeço muito, Jesus, mais uma vez. Diz que o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo, né? E você sabe, jornalismo é que tem lado. O seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.